Programa 45 minutos no ar, mais uma edição. É uma edição extraordinária. Temos assuntos para falar, lógico, com os nossos parceiros aí, o Vini Soares, Léo Martinho, falando do Corinthians e do São Paulo, mas uma edição extraordinária, né? Por conta da perda de um baita ídolo. Mas a gente já fala sobre isso no decorrer do programa. Vini Soares, e aí, meu, como é que estamos? Senhoras e senhores, Vini na área, como não podia deixar de ser, camisa do Boca hoje, em homenagem ao maior dos chineses, um ídolo extremo do futebol, um absurdo. E uma coisa que me entristeceu muito assim, cara, foi ver a enxurrada de memes degradando a imagem do cara, como se isso fosse mais importante do que a história, a carreira e a história de vida dele, cara. Isso foi bem triste, foi típico de brasileiro. Ah, mas isso então, exatamente, é normal. Infelizmente agora isso é normal, né? E aí, Léo? É por isso que a gente não tem ídolos no Brasil, cara. É exatamente por isso que o Brasil é tão carente de ídolos. Porque é isso que a gente faz com os ídolos que a gente tem. Não necessariamente o Maradona, embora fosse meu, eu tenho certeza que do Léo e seu fosse ídolos nossos, fosse um ídolo nosso, mas é por isso que a gente não tem ídolos no Brasil. A gente não consegue criar ídolos, porque a gente se apega em coisas tão menores, que a gente não consegue criar os nossos. É isso aí. Perfeito. Infelizmente é isso aí. E aí, Léo? Que mandas? Cara, o Maradona não foi o melhor jogador de futebol da história, mas ele é o maior personagem da história do futebol. Sim, Isso, Sim, É isso. exatamente. É isso. Bom, e aí, lógico, vamos falar basicamente, né, histórias aí envolvendo Maradona, falar o quanto isso significa, essa perda significa, mas a gente vai dar uma passeada aí rapidamente por São Paulo e Corinthians, como não pode deixar de ser. Léo, e aí? Sim. Você, o Vini, quem que manda aí? Comanda aí a nave. Eu, assim, falar bem rápido do São Paulo, acho que aí depois eu vi isso no Corinthians e no final a gente fala o que a gente, como que a gente pensa e vê a importância do Maradona. Certo. São Paulo, o jogo de ontem, mais um jogo fraco para variar contra um time da parte de baixo da tabela. O São Paulo vai mal. São Paulo jogou com uma soberba muito grande. O São Paulo jogou, sabe aquele famoso, a gente fala na gíria do futebol, o famoso salto alto? Foi isso. Então, o Daniel Alves dando toquinho de calcanhar, querendo dar chapéu, os caras chegando na cara do gol e querendo fazer gol na pequena área. E aí você tem um perna de pau desgraçado, que é o Pablo, cara, que ele não sabe nem andar. O Atlético Paranaense, parabéns, vocês enganaram o São Paulo. Não só o São Paulo, tinha ganhado o Flamengo, tinha ganhado o Palmeiras que queriam o cara. Fala. Assim como eu acertei com o Luciano, Exato. eu acertei com o Pablo. Porque quando o Pablo veio do Atlético Paranaense para o São Paulo, eu falei para o Léo, na época ele ficou bravo, eu falei assim, o Pablo é horrível. Jogar no Paraná com o cara jogando para ele, todas as bolas nele, é uma coisa. Jogar no São Paulo, time grande, que vai precisar dele ajudar a criar, é outra. O cara é horrível. Não é o artilheiro do Brasil, não sei o quê. Acertei, e cara... Não, e assim, para não falar que eu briguei com o Vinícius só por conta do Pablo, a gente briga direto. Inclusive por conta do Luciano, que eu falei, é um absurdo o São Paulo trocar o Everton por Luciano, e o Vinícius falou assim, não, você vai ver que tá certo. Enfim. Mas assim, cara, o jogo... Ou seja, quem manja de futebol mesmo nesse programa sou eu. Mas a gente não tem dúvida disso. Isso é um negócio que eu nunca discuti com você. Cara, eu torço pro São Paulo que não ganha nada, eu torço pra Argentina que não ganha nada, eu torço pro Tottenham que não ganha nada, então de futebol é um negócio aqui. Eu tô aqui só para ajudar. Tá? E assim, cara, os jogadores do São Paulo, eles precisam entender que o jogo contra o Flamengo do Campeonato Brasileiro no Rio, ele tem a mesma importância que o jogo contra o Ceará em casa ou contra o Goiás, ele vale 3 pontos. E eles estão entrando totalmente desligados, enfim, perdeu a chance de assumir a liderança momentaneamente, porque aí o Atlético ganhou logo depois e ia assumir de novo, mas perdeu a chance de continuar 2 pontos atrás do Atlético e com 3 jogos a menos. Enfim, acho que o time tem que concentrar mais, focar mais, e próximo jogo
contra o Bahia, em Salvador. Esse jogo eu acho extremamente difícil. Eu falei nos programas anteriores que São Paulo precisava fazer 4 pontos nesses 2 jogos, fez 1. Agora tem ganhado o Bahia, se quiser continuar sonhando ali em ficar lá em cima e brigar por título. Se empatar com o Bahia, eu já acho que as coisas começam a complicar muito, porque você começa a perder essa gordura de 3 jogos que São Paulo tinha, né? Então, é isso. Acho que os jogadores precisam se focar mais e entender que todo jogo do Campeonato Brasileiro de pontos corridos é um mata-mata. E assim, o jogo ontem, o que aconteceu da arbitragem, um negócio horroroso. Da minha parte, eu acho que o São Paulo não tem que entrar com processo para anulação de jogo, porque apesar desculpa o palavreado, da merda que fizeram, no final acabaram acertando, porque, para quem não viu, o São Paulo fez um gol em que o Pablo, para variar, estava impedido, e aí deu impedimento, o VAR chamou ele e falou que o gol era legal, só que o VAR estava analisando a imagem errada, o juiz aí acabou validando o gol e ele deu a saída de bola. No regulamento da CBF diz que a partir do momento que o juiz dá a saída de bola, não pode mais voltar atrás. E ele deu a saída de bola, os jogadores ele deram 2, 3 toques na bola, pediu para parar e voltou. Então o São Paulo vai alegar isso para anular o jogo. Eu acho que não tinha que anular, eu acho que tem que seguir, porque a gente tem um caso do gol contra o Goiás que a gente não sabe se a bola entrou ou não, por mais que manteve a decisão de campo, que é o certo a se fazer. A gente não sabe se o gol contra o Goiás foi válido ou não mandou voltar. Contra o Fortaleza, o gol do Fortaleza foi estranho, mas também teve um gol do Fortaleza e o juiz tinha dado legal e o VAR mandou voltar e também não sei como. Então assim, ou reclama quando você é prejudicado e ajudar, ou não reclama. Então, e também você vai começar esse negócio de tapetão, cara, aí pra mim tô fora, eu não gosto disso não. É isso, resumindo é isso, e eu quero depois mais falar de Maradona, deixa o Vina tocar a parte do Corinthians aí. Bom, caras, e agora falando um pouco aí do Corinthians, eu ouvi um pouco de tudo ontem sobre o jogo, que foi bom, que foi ruim, que continua ruim e tal. Assim, eu gostei do jogo, principalmente o primeiro tempo. O Corinthians jogou muito bem o primeiro tempo, marcação alta com 3 homens lá em cima. A escalação do Mancini surpreendeu, né? Colocando o Rony à frente do Fagner e o Piton à frente do Fábio Santos. Ela surpreendeu e ao mesmo tempo ela foi arriscada, né? Porque se acontece alguma coisa com o Fábio Santos ou com o Piton ali no jogo, você está com seus 2 jogadores em campo, né? O titular e o reserva. Sim. Então, assim, embora arriscado, eu achei excelente, porque ele incorporou mais o meio de campo e conseguiu liberar o Luan para jogar ao lado do Jô. Jogar ao lado do Jô, jogar, tá? O Luan jogar. Cara, mas assim, ó, eu acho que aquele discurso que o Mancini fez de recuperar o Luan e tal, não sei o quê, ele tá indo no caminho certo. Não vou dizer que ele vai jogar monstruosidade, que vai jogar. Não é esse meu ponto. Meu ponto é que ele precisava jogar qualquer coisa a mais do que ele vinha jogando. E assim, o Mancini ele tá no caminho certo em relação a isso, que pelo menos ele conseguiu fazer o Luan entender que minimamente ele tem que correr. Ele tem que participar do jogo, seja de uma forma ou de outra. E isso o Luan tem feito. O jogo que o Luan fez contra o Grêmio foi espetacular do ponto de vista de entrega, de ajudar muito ali na primeira marcação. Foi muito importante para isso. E ontem a mesma coisa. E tem uma coisa do Luan que a gente olha menos, porque a gente entende, e é óbvio que o Luan é um atacante, é um jogador de meio para frente. O Luan rouba muita bola no meio de campo. Ele tem feito isso já tem algum tempo. Ontem não foi diferente. Ele roubou umas 2, 3 bolas no meio de campo e distribuindo a bola em seguida. Então, assim, o Mancini conseguiu colocar isso na cabeça do Luan, de que ele precisaria participar muito mais. E isso está se efetivando. Depois de muito tempo, voltou até aquele jogo seguro, que não passa perigo em momento algum. Teve 1, 2 finalizações do Curitiba ali, um pouco mais perigosas para o Walter, mas de efetivo mesmo não teve nada. E já em contrapartida, o Wilson, para variar, o Wilson fez
mais um milagre, assim como o Vanderlei já havia feito no jogo contra o Grêmio. Ontem teve outra, com uma defesa incrível também. Então, assim, o Corinthians está no caminho certo. O Mancini arrumou a defesa, como ele havia falado que ele iria arrumar. Isso tem muito a ver com a entrada do Fábio Santos. O Fábio Santos é um baita jogador, mesmo já com uma idade já avançada, a segurança que ele dá para a zaga é monstruosa. É muito diferente jogar com o Piton e jogar com o Fábio Santos. Ele é muito bom jogador. Vina, eu até tenho uma visão aí um pouco diferente. Eu acho que ontem o resultado foi melhor que o futebol. Eu sou dessa laia, dessa parte do pessoal. Eu também ouvi os mesmos comentários que você. Tem gente que achou que ruim, dentro da própria torcida do Corinthians, dos sites especializados em Corinthians, da imprensa, tem gente que achou o jogo bom e tem gente que achou o jogo ruim. Eu acho que o futebol apresentado foi muito pobre de novo, exceto a parte defensiva, em que o Chico mais uma vez jogou muito também e tal. E o Curitiba, junto com o Goiás, cara, são dois times. E eu vou falar que o São Paulo, por exemplo, vai ter dificuldade para enfrentar o Goiás e o Curitiba, porque o São Paulo não ganha esse tipo de time. Mas esses times são muito fracos, cara. O Curitiba ontem, ele não conseguia acertar 2 passos, um negócio horroroso. Então, não, eu entendo. Eu entendo que foi bom, mas como futebol, não gostei, não. Não. Eu entendo a análise e não chego a discordar totalmente. Eu acho que o primeiro tempo foi muito bom. O segundo tempo caiu muito, principalmente fisicamente, porque também já vinha de um jogo... Já tinha melhorado dos últimos 2 jogos, só que assim, cara, não dá pra tirar o fato de que domingo o Corinthians jogou com 9, jogou com 10. Desde os 30 minutos do primeiro tempo, jogou com 10, e depois jogou com 9, mas tantos outros minutos. Não dá pra tirar isso de contexto. Então, assim, o desgaste veio muito alto. E ia cobrar. Eu não tiro tudo isso de contexto, esse é meu ponto, porque tem muita gente tirando isso de contexto e não é um recado para você. Eu acho que tem que falar mesmo, tá certo? Não dá para tirar isso de contexto. E outro ponto, o meu paralelo, o paralelo que eu traço, não é com o futebol que pode jogar em comparação ao Atlético Mineiro, a Inter, a São Paulo. Não, porque o campeonato do Corinthians não é esse. O campeonato do Corinthians não é esse. Só que esse mesmo time passou um baita perrengue para empatar, né, com o Atlético Goianiense. Passou um baita perrengue para ganhar do Atlético Paranaense. Assim, esse é meu paralelo. O que aquele Corinthians estava produzindo e o que esse Corinthians está produzindo. É óbvio que dá para melhorar muito mais, deveria melhorar muito mais. Só que é esse paralelo que eu estou traçando. Não é com outros times, é com ele mesmo. Assim, quando você coloca esses 2 Corinthians na balança, a mudança já é absurda. Porque passa muito menos perrengue na zaga, muito menos. Os jogadores estão se entregando muito mais, participando muito mais do jogo, coisa que nem isso existia. Eu acho que dá para fazer uma comparação até da época do Thiago Nunes, que o Corinthians tinha um ou outro jogo que ainda conseguia fazer. Mas, por exemplo, se você pegar essa fase agora com a fase do Coelho, é incomparável. Não, aí não tem não. A gente concorda. É que, analisando o jogo friamente, claro, o Corinthians esse é o tipo de jogo que o Corinthians tem que ganhar. Mas eu ainda acho que é um futebol pobre pro elenco que o Corinthians tem, aquela história toda. Basicamente, isso daí que dá para o time produzir mais. Mas também vai levar um tempo, né? Não adianta cobrar isso do Mancini agora. Essa questão da preparação. Ele está há 40 dias. E o próprio Mancini falou que quando ele chegou, e o São Paulo passou por isso por muitos anos, a preparação física com esse bando de troca de técnico, os caras morrem. Então leva um tempo e tal. Eu acho que tem que pensar também no resultado. O Corinthians agora, até o final do campeonato, é o resultado, e esse é o tipo de jogo que tem que ganhar, ponto. Se vai jogar bem ou mal, amigo, tem que sair daí. Eu acho que esse é o grande ponto. O lance que vale nesse momento, infelizmente, é o resultado. Lembrando que o Corinthians ainda tem um jogo a menos que muitos que estão abaixo dele. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso ainda. Infelizmente, aconteceu tudo o que aconteceu e a tabela está com esse problema, né? O próprio São Paulo, por exemplo, se você colocar ali no virtual, o São Paulo é líder do campeonato. Só que assim,
Infelizmente, a tabela tá disparelha desse jeito, né? A gente só vai ter a real noção do que vai acontecer quando todo mundo conseguir emparelhar os jogos, né? Bom, falando em tabela, então, o Corinthians agora joga fora, né? O Fortaleza recebe o Corinthians agora no sábado, Isso. na quarta-feira, né? Não, quarta-feira que vem, às 9h30, contra o Fortaleza no Castelão. Lá no Castelão. E... Bom, do Corinthians temos mais algo aí na gaveta? Não, eu queria só, não posso deixar de falar de bastidores, né? Eu acho que é a parte que eu mais gosto de falar aqui no programa, bem rapidinho. Rapidamente, O Corinthians, para variar, perdeu um processo na FIFA, né, em relação ao Jô. O Nagoya Grampus acionou o Corinthians pela rescisão de contrato do Jô com o Nagoya, 18 milhões de reais. Puta merda. Então, assim, ainda tem recursos, tal, o processo ainda não está finalizado, mas pode se preparar aí que vem buchinha por aí. E quando é na FIFA, não dá para brincar, né? Aí não tem essa de ficar jogando dívida para dali a 5, 6, 10 anos. Na FIFA, ou paga, amigão, ou é pena. Então, fica de olho aí. Certo. Bom, temos alguns poucos minutos ainda para falar do assunto principal de hoje, né? Que geralmente é Corinthians e São Paulo, mas o assunto principal de hoje, infelizmente, não é nenhum dos dois times. Então, Léo, passa a bola para você agora, meu. As suas considerações aí do eterno Maradona. Eu até coloquei ontem no nosso Instagram do programa, coloquei no meu Instagram pessoal, né? Programa 45 minutos aí pro pessoal. Coloquei que assim, eu sou um apaixonado pela seleção da Argentina. Eu não sou de acompanhar muito jogo de seleção, não gosto, mas a Argentina eu sempre gostei. E eu comecei a torcer para a Argentina com 6 anos de idade, porque a primeira Copa do Mundo que eu acompanhei foi de 86. Em que o Maradona... E a Argentina foi campeã. Foi um negócio espetacular. Foram poucos jogadores na história que a gente pode considerar que ganharam um título sozinho. O Neto em 90 com o Corinthians. E quando a gente fala sozinho, tá, gente? É uma metáfora e tal, mas o cara levou o time nas costas. A gente pode falar do Neto. Pouquíssimos jogadores fazem isso. E o cara fez isso. Romário, 94. E o cara fez isso numa Copa do Mundo, né? Então, o que ele fez na Copa do Mundo de 86 foi um negócio magnífico. E a partir dali eu me encantei com aquele gordinho, baixinho, que saía driblando todo mundo, que tomava pancada e não abria a boca, que uma figura gigante para o futebol, polêmico demais. Sim, fora do campo tem as suas... E na época que ele foi para o Napoli, por exemplo, muita gente fala assim, pô, mas o cara jogou no Napoli, que não é um time gigante. Naquela época, os clubes podiam ter 2 estrangeiros só. Então, times como o Napoli, como o Torino, tinham jogadores como Maradona, Careca, e Miller, Casemiro. O Napoli, se eu não me engano, só tem 2 títulos e foi nessa passagem do Maradona, né? Eu considero a maior dupla que eu vi jogar, uma dupla de ataque, Maradona e Careca. Era um negócio espetacular ver os caras jogarem. Alemão no meio. Alemão. No meio. E aí, assim, era uma figura extraordinária. Né? Então, eu aprendi a gostar da Argentina por conta dele. E a gente... O Vinícius falou um negócio muito acertado no começo aí, com essa questão dos memes, né? E o brasileiro, ele não respeita os ídolos internos e muito menos os externos. Que o Vini falou no início, né? O brasileiro, ele eleva a patamar de ídolos, pessoas que não têm o menor caráter, como alguns políticos que a gente vê por aí, e pessoas que fazem a diferença em suas profissões, ele deixa de lado. Então, assim, eu tenho até medo do dia que o Pelé morrer, porque esses próprios brasileiros vão fazer piadinha com o Pelé. Certeza absoluta, isso aí já não tem a dúvida. Então, uma falta de respeito enquanto está o mundo, e para quem gosta de futebol, entende que foi uma gigantesca para o futebol mundial. Existem alguns poucos aí que fazem barulho, fazendo piadas, enfim. O que fica para mim é a imagem do Maradona dentro de campo, um gênio, um cara que eu idolatrei do começo ao fim da carreira, uma figura que eu adorava, uma figura que eu admirava e que respeitava, e ele vai deixar um espaço muito que ninguém vai conseguir ocupar. Eu, por exemplo, considero o Messi muito mais jogador que o Maradona, mas o Maradona como personagem de futebol, não existe um personagem
parecido com ele, como não existe um personagem parecido com Sócrates, como não existe um personagem parecido com Casagrande. Cara, o que o Casagrande fez, eu acho que merece aplausos de pé. A homenagem que o Casagrande fez falando do Maradona e falando o quanto é difícil para ele perder um dependente químico, cara, tô falando aqui com vocês, já dá vontade de chorar, porque aí as pessoas ainda viram pro Casagrande, porque o cara é um viciado. É muita falta de empatia, é muita falta de amor ao próximo e muita falta de respeito. Então, meu respeito gigante pro Casagrande. E para finalizar, eu e o Bino, nós tivemos a oportunidade de ver o Maradona jogar contra o São Paulo, no Morumbi. São Paulo e Sevilha. E eu acho que a gente pode falar isso para os nossos filhos, pode falar isso para os nossos amigos, que é um motivo de orgulho, porque aquele dia no Morumbi tinha o Bino corintiano, tinha uns caras são paulinos com a gente, os amigos do prédio, e tinha palmeirense na arquibancada, santista, flamenguista. Sim. Não era para ver o São Paulo campeão mundial, por maior que aquele time do Tele Santana fosse. Aquele dia eu não fui para ver o São Paulo, apesar do Raí ter comido a bola. Eu fui para ver o Maradona. Exatamente, então, a maioria. Então fica o agradecimento para esse gigante aí do futebol. Beleza. E aí, Vini? O que a gente perde? O que dá para acrescentar no Léo aí? Não, cara, assim, vai parecer um clichêzão aqui, mas é verdade o que eu vou falar. A primeira imagem que eu tenho de Copa do Mundo, fresca na memória, porque eu sempre falei aqui, e principalmente para vocês, que eu sou muito ruim de lembrar coisas do jogo, do que aconteceu no jogo e do que aconteceu nos shows que a gente vai, né? Assim, a minha memória para isso é muito ruim, cara, é muito ruim. Só que a primeira imagem, a memória que eu tenho de Copa do Mundo é de uma época que a gente tinha uma relação um pouco diferente com Copa do Mundo. Em 86 eu tinha 8 anos, a gente tinha uma relação um pouco diferente com Copa do Mundo. Copa do Mundo era um evento da família naquela época. Hoje não. Hoje você vai pra rua beber com os amigos e tá bom também, não é esse meu ponto. Sim. Só que naquela época era outra parada. A Copa do Mundo era um evento da família. A família parava em frente à TV, fazia lá a pipoca, o bolo e parava para assistir o jogo. Então, até me arrepia pra caramba, cara. Sensacional, porque, eu também tô viajando de volta aqui, cara. Essa é a primeira imagem que eu tenho. E olha que curioso, porque assim, não é a Copa do Mundo que eu tenho na memória. Eu tenho na memória aquele jogo contra a Inglaterra, em que ele faz aqueles 2 gols absurdos, né? Aliás, pro pessoal mais novo aí, falar desse jogo da Inglaterra, desculpa. Pesquisa? Vamos pesquisar tudo que envolve uma Argentina e Inglaterra referente à crise mundial, Guerra das Malvinas, o futebol naquele momento era o que menos importava. 4 anos antes havia tido a Guerra das Malvinas, cara. E sim, aquilo ali estava muito mais em campo do que o futebol propriamente dito. Tanto é que o Maradona apanhou pra cacete nesse jogo, cara. Sim. Sentaram a bota no Maradona. Então, assim, esse é a primeira memória que eu tenho de Copa do Mundo. Eu sentado com os meus pais ali e assistindo esse jogo. E depois a Copa de 90 também, o jogo contra a Alemanha. Que aí, então, esse jogo o Maradona apanhou, cara. Os alemães desceram o cacete no Maradona, cara. Mas é aquele negócio, velho. Se fosse hoje em dia, o cara estaria rolando até hoje. Naquela época, o cara levantava e ele queria driblar mais. Entendeu? Não é hoje que futebol é feito no chão, cara. Então, assim, são essas 2 grandes imagens que eu tenho na cabeça, assim. Os 2 primeiros momentos que eu tenho na cabeça de imagem de Copa do Mundo, assim, são esses 2 jogos dele, assim. Vai fazer, assim, cara, o que ele fez fora de campo. Tem uma analogia que eu ouvi ontem que eu achei sensacional, assim, que dentro de campo ele era Deus e fora de campo era um humano, cara, como todos nós. Exato. Então, assim, ele errou, mas assim, cara, a obra que ele construiu é infinitamente superior a qualquer coisa que ele tenha feito fora de campo, cara. Sabe, ouvi dizer que ele não é um exemplo, que ele não foi um exemplo, pelo amor de Deus. Não, e não só no meio o cara foi exemplo de qualquer coisa, inclusive de superação fora de campo, cara. Sim, não porque só no meio do quantas vezes futebol, ele topou ir para tratamento? Ele não se entregou em momento nenhum, Sim. cara. Ele sabia que ele era um dependente, ele foi para tratamento várias vezes, cara. E isso é para poucos. E assim, né, cara, eu vi hoje
um cara falando que se o Garrincha jogasse hoje em dia, qual a imagem que se teria do Garrincha? As pessoas sabem, o Garrincha, o grande Garrincha, ele era tão ou mais complicado que o Maradona fora de campo. Vamos pegar o meu maior ídolo no esporte, porque ontem, com a perda do Maradona, eu perdi os meus 3 maiores ídolos do esporte, Ayrton Senna, Tele Santana e Maradona. O Ayrton Senna, ele era essa figura tão amada, tão bondosa fora das pistas. O título que ele ganhou em cima do Prost, jogando o Prost para fora, revidando algo que o Prost fez. Então, assim, o brasileiro também precisa entender que os seus ídolos também cometem falhas. O Pelé, a questão dele não pegar a paternidade da filha. A filha, todos nós, assim, eu estou falando desses ídolos, mas eu tenho os meus defeitos, vocês, e aí a gente também, as pessoas ficarem julgando como se elas fossem perfeitas, aí me desculpa, amigo, você não é perfeito, se torna muito pior. Você é um canalha. Se torna muito pior do que o fato em si. E para finalizar, se a pessoa quer saber o tamanho do Maradona, veja o que está acontecendo na Argentina agora, com os torcedores de Boca e River abraçados chorando. Talvez a maior rivalidade do futebol mundial. Sim. Os caras estão abraçados chorando. Ontem, mandei uma foto para o Vinícius, o Beira-Rio, do Inter de Porto Alegre, que os caras, eles não usam a cor azul nunca, por conta da rivalidade com o Grêmio, foi pintada de azul e branco em homenagem ao Maradona. Isso mostra um pouquinho do tamanho desse cara que foi embora. Enfim, vai ficar a lembrança e nossa homenagem aqui. Bom, não tenho muito o que acrescentar, né? É isso aí. Maradona, que eu estava falando durante o que o Vini estava falando, só rapidamente para a gente finalizar mesmo, já estamos tempo estourado. O Maradona, eu sigo várias outras personalidades do futebol e todos, né? O Magic Johnson postando foto com ele. Assim, não é só no meio, né, futebolístico que ele é respeitado, no meio esportivo, né? Então, assim, mesmo quem não acompanha o futebol de perto sabe o que é o Maradona e o que ele representou, não só para o futebol, mas também para o esporte. É isso. O Twitter do Queen colocou aquela foto emblemática que o Fred Mercury tá com a camisa da Argentina. Tá com a camisa da Argentina, sim. Aí, se eu não me engano, ele colocou alguma coisa assim, hoje se foi um deus, ou mais um deus, alguma coisa assim que eu não me lembro agora o que ele escreveu. Assim, cara, esse é o tamanho do Maradona. É isso. Bom, foi-se mais um, infelizmente, mas é o que vocês já falaram, o legado fica, o que ele representou não só no meio do futebol, o que ele representa para a Argentina, que nem o Léo falou, essa união essas duas torcidas, que assim, talvez seja a maior rivalidade que a gente conheça, né, na atualidade. E, enfim, é isso o que representa. Perdemos e que surjam outros parecidos, porque cada um no seu lugar, não só vai ter um Pelé, só vai ter um Garrincha, como só vai ter um Maradona. Não vai ter absolutamente nada igual a esses caras, certo? Fechamos então o nosso resumo. Hoje um programa extraordinário, falando mais sobre essa perda do Maradona. Um lembrete rápido para você que ainda não clicou, não se inscreveu no nosso programa, no programa 45 Minutos, e no Instagram, @programa 45 Minutos. Certo? Mais alguma coisa? É isso. Fechamos a lojinha? Maradona. É. Gratidão, meu velho. Vai em paz, amigo.